Você já sentiu como se o mundo estivesse girando rápido demais e você estivesse perdendo o fôlego? As notícias, as contas e as incertezas, a ansiedade na crise atual, não é apenas um sentimento passageiro, é um peso que tenta paralisar o seu propósito. Mas e se eu te dissesse que no meio desse caos existe um guia que não apenas conhece o caminho, mas caminha ao seu lado? Hoje entenderemos como o Espírito Santo atua como o antídoto prático para a sua ansiedade. Vou te mostrar como discernir a voz dele no barulho da crise e como essa condução transforma o desespero em uma paz que excede todo o entendimento, como diz em João 14:27. Mas para receber essa paz, precisamos primeiro entender o terreno onde pisamos. Vamos analisar agora por que a nossa mente se tornou um campo de batalha tão intenso nestes dias de incerteza e dor. Vivemos em uma era de saturação. Se pararmos para analisar a estrutura da crise atual, percebemos que ela não é apenas econômica ou política, ela é, fundamentalmente, uma crise de atenção. Nunca antes na história da humanidade, o cérebro humano foi bombardeado com tantos estímulos em um espaço de tempo tão curto. O seu celular, que deveria ser uma ferramenta, tornou-se uma janela aberta para o caos do mundo, trazendo problemas de continentes distantes diretamente para a palma da sua mão, antes mesmo de você sair da cama. Essa enxurrada de informações cria o que chamamos de ruído, e o ruído é o alimento predileto da ansiedade. A ansiedade nada mais é do que uma tentativa desordenada da mente de resolver problemas que ainda nem aconteceram. É uma crise de futuro. Nós nos projetamos para o amanhã, tentando controlar variáveis que estão completamente fora do nosso alcance, e esse esforço gera um desgaste emocional devastador. Jesus, em sua sabedoria eterna, já nos alertava sobre isso em Mateus 6,34, quando disse: "Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo." Mas por que é tão difícil obedecer a esse comando? Porque a crise atual nos faz sentir que, se não estivermos preocupados, estaremos desprotegidos. Criamos a ilusão de que a preocupação é uma forma de controle, quando na verdade ela é apenas um dreno de energia. O medo constante mantém nosso sistema nervoso em um estado de luta ou fuga, como se houvesse um predador invisível nos perseguindo no meio do trânsito, no escritório ou dentro da nossa própria casa. Neste cenário, a nossa mente se torna como um rádio sintonizado em uma estação cheia de estática. Você sabe que a música está lá, mas não consegue ouvi-la por causa do barulho. O grande problema é que esse ruído externo acaba silenciando a percepção da presença de Deus. Ficamos tão ocupados ouvindo as previsões pessimistas e os algoritmos das redes sociais que perdemos a sensibilidade para o que o Espírito está soprando no agora. Entender essa anatomia é o primeiro passo para a cura. Precisamos admitir que não fomos projetados para carregar o peso do mundo inteiro nas costas. E é exatamente quando reconhecemos essa limitação que a figura do Espírito Santo deixa de ser um conceito teológico distante e passa a ser uma necessidade vital. Mas como exatamente ele intervém nesse processo de desordem mental? Quando entendemos que a crise atual é um ruído constante, surge a pergunta inevitável: quem pode nos ajudar a suportar esse barulho? É aqui que a promessa de Jesus ganha uma profundidade que muitos ignoram. No momento em que Cristo se despedia dos seus discípulos, que estavam, vale lembrar, tomados por uma ansiedade profunda sobre o futuro, ele não prometeu um manual de instruções ou uma fórmula mágica. Ele prometeu uma pessoa. Ele disse em João 14,16, "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." A palavra usada no original grego para Consolador é Parakletos.
Para entender como o Espírito Santo te guia na ansiedade, você precisa entender o significado desse termo. No contexto da época, um paracletos era alguém chamado para estar ao lado de outro, especialmente em um tribunal ou em um campo de batalha. Não era alguém que apenas sentia pena de você, mas alguém que assumia a sua causa, que te defendia e que caminhava ao seu lado para garantir que você não enfrentasse o peso da situação sozinho. Traga isso para a sua crise hoje. A ansiedade tenta te convencer de que você está isolado em um labirinto de preocupações. Ela sussurra que ninguém entende a pressão que você sente. Mas o Espírito Santo é o outro consolador. O termo outro aqui significa alguém da mesma espécie. Ou seja, ele faz por você hoje o que Jesus fazia pelos discípulos fisicamente. Ele acalma a tempestade, ele traz a palavra de direção e ele remove o isolamento. Diferente de uma emoção passageira ou de um arrepio em um momento de louvor, a presença do Espírito Santo como Paracletos é uma assistência técnica e emocional constante. Ele atua como o refrigério para a alma cansada. Quando a sua mente acelera, o Espírito Santo atua como o freio de segurança. Ele não apenas consola o seu choro, ele fortalece as suas pernas para que você continue caminhando no meio da crise. Muitas vezes, a ansiedade trava a nossa capacidade de raciocinar. O Espírito Santo, então, age como um advogado da verdade dentro de nós, lembrando-nos de quem somos em Deus e desmentindo as mentiras que o medo tenta plantar. Ele não é uma força abstrata no céu. Ele é a presença de Deus que habita em você, filtrando as toxinas emocionais do mundo moderno e oferecendo um suporte que a psicologia sozinha não consegue alcançar. Ele é o fôlego que sobra quando o seu fôlego parece acabar. Ao aceitarmos que temos esse guia, a nossa postura diante da crise muda. Não lutamos mais para encontrar paz. Lutamos a partir da paz que Ele já estabeleceu em nosso interior. Mas para que essa ajuda seja efetiva, precisamos aprender a separar o que é o barulho do medo e o que é a instrução dele. Um dos maiores desafios na crise atual não é a falta de direção, mas o excesso de vozes. Quando a ansiedade ataca, ela cria um tribunal dentro da nossa mente, onde o medo é o juiz e a dúvida é a única testemunha. Nesse cenário, é vital aprender a discernir o que é a minha ansiedade falando e o que é o Espírito Santo me guiando. A confusão mental é o terreno onde a crise prospera, mas a palavra nos dá o padrão para o desempate. Em 1 Coríntios 14:33, lemos que Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Este é o seu primeiro e mais importante filtro. A voz da ansiedade é tipicamente acelerada, repetitiva e opressora. Ela foca no "e se?". E se eu perder o emprego? E se a doença voltar? E se nada der certo? A ansiedade te empurra por trás, gerando uma pressa irracional e um sentimento de condenação iminente. Ela é como um vento impetuoso que levanta poeira e te impede de enxergar o próximo passo. Já a voz do Espírito Santo é marcada pela clareza. Mesmo quando ele nos confronta ou nos chama ao arrependimento, ele o faz com uma convicção que traz ordem, não desespero. Ele não te empurra, ele te puxa pela mão. Enquanto a ansiedade te paralisa no problema, o Espírito Santo te aponta a solução ou o próximo passo de obediência. A guiança dele produz um senso de prumo, uma estabilidade interior que não depende das circunstâncias externas. Se a voz que você ouve traz pânico e tira o seu sono, ela dificilmente vem do trono da graça. Outra diferença fundamental é o foco. A ansiedade é egocêntrica. Ela nos faz olhar apenas para as nossas limitações e perigos. O Espírito Santo é cristocêntrico. Ele nos faz lembrar das promessas e da soberania de Deus. Ele traz à memória o que nos dá esperança. Quando você está em crise,
O Espírito Santo muitas vezes não vai te dar o mapa completo dos próximos 10 anos, mas ele vai iluminar o lugar onde você deve colocar o pé agora. Essa distinção é libertadora. Quando você entende que aquele pensamento catastrófico é apenas um sintoma de um sistema nervoso sobrecarregado e não uma profecia divina, você para de dar poder ao medo. Você aprende a dizer: isso é apenas barulho, não é a voz do meu pastor. Mas para conseguir ouvir essa voz mansa no meio do vendaval, precisamos aprender a técnica espiritual mais difícil de todas em um mundo conectado: o poder de silenciar. Em um mundo que recompensa a velocidade e a produtividade constante, o silêncio parece uma perda de tempo. No entanto, para quem luta contra a ansiedade na crise atual, o silêncio não é um luxo, é uma estratégia de guerra. A Bíblia nos mostra que as maiores direções de Deus raramente vêm no meio do barulho. O exemplo clássico é o profeta Elias. Após um período de exaustão extrema e medo, sintomas claros de um esgotamento emocional, ele se refugiou em uma caverna. Houve um vento forte, um terremoto e um fogo, mas Deus não estava em nenhum desses eventos barulhentos. Como lemos em 1 Reis 19:12, Deus se manifestou em um cício suave, uma voz mansa e delicada. Por que Deus escolhe falar baixo? Porque quem fala baixo obriga o ouvinte a se aproximar. A ansiedade prospera no grito das notificações e nas manchetes alarmistas, mas o Espírito Santo nos convida à proximidade. O silêncio é o ambiente onde o ruído que analisamos anteriormente é filtrado. Quando você silencia as vozes externas e as distrações digitais, você dá permissão para que o Espírito Santo organize o seu caos interno. É nesse espaço de quietude que a palavra de Deus deixa de ser apenas um texto lido e passa a ser uma âncora fincada na alma. Praticar o silêncio como estratégia de guerra significa entender que você não precisa ter uma opinião sobre tudo ou uma resposta para cada problema agora. Existe um poder sobrenatural em aquietar-se. O Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No original, esse aquietar-se carrega o sentido de soltar as mãos, de deixar cair as armas. A ansiedade nos faz lutar com as mãos apertadas, tentando segurar o controle da vida. O silêncio guiado pelo Espírito nos ensina a abrir as mãos e confiar na soberania divina. Essa disciplina redefine a nossa resistência. Enquanto o mundo se desespera tentando gritar mais alto que a crise, o cristão guiado pelo Espírito encontra uma força inabalável na solitude com Deus. O silêncio mata o alimento da ansiedade porque interrompe o fluxo de preocupações hipotéticas. No silêncio, o Espírito Santo traz à tona a realidade do reino, que é muito mais sólida do que qualquer crise econômica ou social. Ao sairmos desse lugar de quietude, não saímos apenas mais calmos, saímos com a clareza de quem ouviu as coordenadas do general. E essa paz cultivada no secreto começa a transbordar em nossas ações práticas, manifestando-se como um fruto visível em nosso caráter. Muitas vezes, tratamos a vida espiritual e a saúde emocional como duas gavetas separadas, mas para Deus, nós somos um ser integral. Quando o Espírito Santo guia você através da crise, ele não está apenas salvando a sua alma para a eternidade. Ele está preservando a sua saúde no aqui e agora. A ansiedade crônica mantém o corpo em um estado de toxicidade, inundando o sistema com cortisol e adrenalina, o que gera exaustão, falta de sono e irritabilidade. É aqui que o fruto do Espírito deixa de ser uma lista poética e se torna um antídoto biológico real. Em Gálatas 5, 22, 23, vemos que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Note que a paz e o domínio próprio estão no centro dessa lista.
O domínio próprio, sob a guiança do Espírito, é a capacidade sobrenatural de governar seus próprios pensamentos. Quando a crise grita desespero, o domínio próprio responde com confiança. Isso altera a química do seu corpo. Ao escolher confiar na condução do Espírito, você interrompe o ciclo de estresse e permite que o seu organismo retorne ao estado de repouso e regeneração. A paz que o Espírito Santo gera não é a ausência de problemas, mas a presença de uma ordem interna superior ao caos externo. Pense no fruto do Espírito como um sistema de imunidade emocional. Assim como o corpo precisa de vitaminas para combater vírus, a sua mente precisa dessas virtudes para combater os vírus do pessimismo e do medo que a crise atual tenta injetar em você. A paciência, por exemplo, é o antídoto direto para a pressa ansiosa que nos faz tomar decisões precipitadas e desastrosas. Além disso, o Espírito Santo nos guia para uma mudança de perspectiva. Saímos da mentalidade de escassez, medo de que vai faltar, para a mentalidade de provisão, certeza de que somos cuidados. Essa transição mental é o que sustenta a resiliência. Você se torna alguém que não se quebra sob pressão, porque sua estrutura interna é sustentada por algo que o mundo não deu e, por isso, não pode tirar. Ter o Espírito Santo como guia significa que, mesmo em meio a uma recessão ou incerteza social, você tem acesso a uma fonte de alegria e estabilidade que é independente do gráfico da Bolsa de Valores ou das notícias do dia. Você começa a manifestar uma calma que intriga as pessoas ao seu redor. Essa é a maior prova da guiança dele. Quando o mundo espera que você desmorone, você permanece de pé, fortalecido por uma força que vem de dentro para fora. Mas como transformar todo esse entendimento em uma prática diária constante? É o que veremos agora, ao traçarmos os passos finais para a sua caminhada de liberdade. Chegamos a um ponto crucial. O conhecimento sem aplicação é apenas informação, mas o conhecimento aplicado pelo Espírito é transformação. Entendemos que a crise atual é real, mas que o guia que habita em você é muito maior. A ansiedade pode ser a condição do mundo agora, mas a paz é a sua herança em Cristo. Para caminhar nessa liberdade, você precisa de uma ativação diária. O primeiro passo é a entrega honesta. O Espírito Santo não precisa que você finja força. Ele ajuda justamente na nossa fraqueza, como diz Romanos 8:26. Comece suas manhãs entregando o controle do seu amanhã a Ele. O segundo passo é o filtro da palavra. Para cada pensamento de medo, responda com uma promessa bíblica em voz alta. O som da verdade silencia a mentira do medo. E o terceiro passo é a comunidade. Não enfrente a crise sozinho. O Espírito Santo também flui através do corpo de Cristo. Agora eu quero fazer uma oração rápida com você. Espírito Santo, sopra agora sobre cada mente que se sente sufocada pela ansiedade. Que a tua paz, que excede o entendimento, guarde este coração e esta mente. Seja o guia no meio da neblina e traga o descanso que o mundo não pode oferecer. Amém. Se esta mensagem trouxe clareza para você, não aguarde apenas para si. A ansiedade prospera no isolamento, mas a esperança cresce no compartilhamento. Inscreva-se aqui no canal para continuarmos essa jornada de fé. Deixe seu comentário sobre como você tem sentido a direção do Espírito e envie este vídeo para alguém que você sabe que precisa de um novo fôlego hoje. Lembre-se, o mundo pode estar em crise, mas você está seguro nas mãos daquele que governa o tempo e o vento. Até o próximo vídeo.